Olá, graças e paz a todos. Venho trazer mais uma mensagem para vocês. Espero que todos estejam atentos e com os ouvidos prontos para ouvir, compreender e receber essa mensagem em seus corações. Irei falar a respeito, como já está escrito aí no título, a respeito da origem do pecado e a responsabilidade do homem. Mas antes disso, irmãos, eu tenho percebido pelo meu canal que muitos visitantes no meu canal estão assistindo aos vídeos, glória a Deus por isso, porém ainda não são inscritos. Então convido a vocês agora, antes de continuar esta mensagem, que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem com as pessoas que vocês creem que necessitam escutar. Todos nós necessitamos escutar, mas sempre há aquela pessoa em especial que nós lembramos, não é? E que necessita em especial, naquele momento, de escutar uma determinada mensagem. Bem, então se inscrevam, acionem também ao sininho que é a das notificações, para que sempre que for publicado aqui no canal um novo vídeo, vocês sejam notificados, amém? Vamos iniciar. Irmãos, nós passamos a maior parte de nossas vidas dando desculpas e colocando normalmente a culpa em outras pessoas, não é verdade? Mas vocês já perceberam que é sempre o outro que é o culpado? Vocês já se autoanalisaram e chegaram à conclusão de que todos são culpados, menos você mesmo? Diversos momentos, irmãos, de nossas vidas passamos por várias situações que, sem nem menos nós pensarmos direito, apontamos o dedo e colocamos um fardo nos outros, retirando assim de nossos ombros toda a responsabilidade. Mas será que na realidade, com todos os fatos apurados, quem aponta o dedo está meio certo ou certo? O acusador geralmente é o justo na ocasião? Vamos verificar juntos? Mas antes disso, só para deixar algo bem claro, irmãos, a respeito do meu título, o início diz a origem do pecado. Só quero destacar essa parte para deixar algo enfatizado aqui. Com esse trecho do título, eu não estou aqui para trazer da onde o pecado veio. A origem do pecado, não quero dizer da onde o pecado veio, mas sim como ele se origina no ser humano. Amém? Então vamos prosseguir. Creio que todos irão concordar que um dos sentidos mais usados pelo ser humano, sem sombra de dúvidas, é a visão. Usamos a visão para praticamente tudo no nosso dia a dia. Só é possível assistir televisão naturalmente porque temos o sentido da visão. Conseguimos identificar o que é bom, ruim, bonito ou feio porque temos a visão. Até mesmo quando necessitamos nos locomover, antes de dar qualquer passo, o que nós fazemos? Nós olhamos para ver aonde estamos pisando, se é seguro ou não. Ou seja, sem a visão, poderíamos viver. Existem diversos cegos por aí que levam uma vida praticamente normal, ou até mesmo normal, creio eu. Porém, muitas coisas iríamos deixar de enxergar. Pode até parecer óbvio, irmãos, o que eu estou falando aqui. Mas alguém com uma visão muito limitada
realmente irá, tudo isso que está sendo dito, realmente irá dar a entender que se não temos visão, logo não enxergamos. Porém, não é tão óbvio assim. O fato de alguém não ter visão, o ato de enxergar, não significa que o mesmo não possa enxergar. E como posso provar isso? No livro de Mateus, capítulo 15, no verso 14, Jesus vai dizer: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Neste versículo, Cristo estava se referindo aos fariseus, que no início do capítulo, já referido, no capítulo 15, os fariseus foram a Jesus perguntar o porquê que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, pois isso era a tradição dos anciãos daquela época. Confira no verso 2. Mas Jesus lhes respondeu, verso 3: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Quando Jesus respondeu dessa forma, irmãos, ele quis trazer à mente dos fariseus tudo o que eles deixavam de fazer segundo a lei, para fazer segundo seus próprios ensinos. Isso a gente pode conferir no verso 4 ao 9. Além disso, a resposta de Cristo nos leva de volta ao verso 14. E a prova de que não é tão óbvio assim alguém não ter visão e logo, esse que não tem visão, não poder enxergar. Cristo disse: eles são cegos, guias de cegos. O que isso significa? Como alguém que enxerga pode ser cego? O que Jesus quis dizer aqui? Basicamente, o ensino a respeito desta afirmação de Jesus está nos versos anteriores ao verso 14. Os fariseus não obedeciam aos mandamentos de Deus, não é verdade? Versos 4 ao 6. Eles honravam a Deus com a boca, mas seus corações estavam bem longe dele. Ou seja, Cristo chamou os fariseus de guia de cego porque eles observavam a lei, porém não a praticavam da forma correta. E ainda ensinava de forma errada, guiando seus discípulos com doutrinas que eram preceitos humanos. Verso 9. O que podemos concluir? De que adianta alguém dizer tenho visão, porém não enxergar? Não é verdade? Então, irmão, sabendo que a visão é de extrema necessidade para vivermos, então temos que ter em mente, irmãos, que uma boa parte de nossas vidas, com toda certeza, iremos sobreviver ou morrer por causa dessa visão, ou a falta dela. Ok, mas o que isso tem a ver com a origem do pecado? Posso dizer que tudo. Eu me arrisco a dizer que 90% dos nossos pecados são originalmente gerados primeiramente com os nossos olhos. E a Bíblia, ela vai nos confirmar isso. No livro de João, capítulo 9, verso 41, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, irmãos, tem nem muito o que dizer a partir desse verso, não é? Mas vamos dar prosseguimento. A concupiscência dos olhos, ou seja,
desejos que vêm através da visão, ela é responsável pela maioria dos nossos pecados. E não somente isso, a concupiscência dos olhos foi quem originou o pecado no mundo, ou seja, que fez com que o pecado no mundo entrasse. Nós iremos comprovar isso lá no livro das origens, livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 6. A queda do homem, tão conhecida, passagem que nos traz a ideia correta de como o pecado entrou no mundo. Nós iremos conseguir ver, irmãos, como que o homem caiu, por que foi através dos olhos, não é? Tudo começou por Eva. Ela foi persuadida pela serpente para que Eva viesse a rejeitar a palavra e, consequentemente, a ordem que Deus já havia dado para ela e para o seu cônjuge, né, Adão, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem conferir isso lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Deus disse: não comam, pois no dia em que comerdes do fruto desta árvore, certamente morrerá. Verso 17. Mas em contrapartida, veio a serpente e o que ela disse para Eva? Capítulo 3, verso 4. É certo que não morrereis. Então a serpente aqui, ela está rejeitando a palavra de Deus e com toda certeza mais à frente nós veremos que Eva faz a mesma coisa. A serpente ela vai totalmente contra ao que Deus já havia dito a respeito do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? E mais à frente já foi dito. Nós veremos que Eva fez o mesmo. Mas vamos lá. O que realmente fez Eva pecar? Lá no verso 6, vamos adiantar um pouquinho. O verso vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos, claramente aqui nós conseguimos já ver. Primeiramente, antes de Eva consumir de fato o pecado, cometer como ato, como uma pessoa ativa pecando, ela antes desejou com seus olhos e naturalmente em seu coração. Porque o verso vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e o que? Agradável aos olhos. Os olhos de Eva, irmãos, traíram a ela mesma, trazendo em seu corpo o desejo incontrolável de comer do fruto proibido por Deus. Eva, ela naturalmente viu, agradou-se do fruto e logo desejou. Isso nos ensina, irmãos, que quando nós guardamos os nossos olhos, isso vai, com toda certeza, retirar uma boa parte dos nossos pecados cometidos. Se nós passarmos a deixar de assistir certas coisas, para quem ainda infelizmente é dominado pelo vício de coisas pornográficas, não consegue olhar para a mulher na rua, ou até mesmo de cobiçar a mulher do próximo, passem a guardar os olhos. Vocês verão que isso irá
resultar um bem muito grande para a vida de vocês. Uma das passagens, agora não me recordo exatamente onde fica, Cristo vai dizer que é melhor, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, jogue-o para longe de ti, pois é melhor entrar no reino sem um dos teus olhos do que todo o seu corpo ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quando Cristo vai falar a respeito de arrancar os olhos, não é literalmente, não é para ninguém se mutilar, mas é exatamente para que vocês arranquem, ou seja, retirem, mesmo que doa, retirem do meio de vocês. Se é uma revista pornô, queima, joga fora. O computador que te faz sempre entrar naquele site ilícito. Se necessário, irmãos, prestem bem atenção, se necessário, se vocês querem viver uma vida santa e reta aos olhos de Deus, joguem esse computador fora, porque é melhor que doa do que todo o teu corpo seja lançado no lago de fogo. Entenderam? Agora vamos para a segunda parte, a responsabilidade do homem. Falamos sobre a origem. Agora nós iremos entrar na responsabilidade do homem. Pois bem, eu não consigo enxergar, não de forma tão clara assim. Claro que não vou descartar aqui não só a possibilidade, mas como de fato existem diversos outros versos que podem nos trazer a questão da responsabilidade do homem em seus pecados e delitos. Mas, como já estamos aqui com o livro de Gênesis, não é? Falando sobre a origem, vamos também usar o mesmo livro e o mesmo verso para falar a respeito da responsabilidade. Então vamos lá. Com essa história, né, de um acusar o outro, colocar o outro como responsável e não a nós mesmos, nós esquecemos, irmãos, que se não pecamos ativamente, nós pecamos passivamente. De uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, nós estamos pecando. Seja acusando, ou seja, atualmente pecando, cometendo pecado. Amém? Então é isso que nós vamos ver aqui nesse único versículo. Então vamos ler de novo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vamos lá. Como que o pecado foi cometido tanto passivamente, tanto ativamente, ok? O pecado passivo. Eva, neste caso aqui, ela viu e se agradou da árvore e do seu fruto. Veja o que Jesus disse a respeito do adultério, irmãos. Lá em Mateus capítulo 5, verso 28, vai dizer: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É óbvio que isso aqui, que Jesus disse, se encaixa muito bem no que ocorreu com Eva. Porque ela, ao olhar, ela também desejou em seu coração. Por isso que ela pecou. Muitas pessoas não compreendem que o olhar sem maldade, ele não é pecado, ele não é pecaminoso, mas quando nós olhamos com maldade e ele desce para o coração, aí já era. Aí acabou, aí é pecado. Nem precisa consumar o fato ativamente, não é? Então vamos lá, de forma passiva, Eva, ela iniciou o seu pecado, pois, como já sabemos, ela olhou e desejou no seu íntimo em comer daquele fruto. Como que é o pecado ativo?
Ao mesmo tempo que Eva peca de forma passiva, depois ela passa a pecar de forma ativa. Ou seja, antes, passivamente, ela somente olhou, desejou em seu coração, já cometendo o pecado. Depois ela passa a atividade do pecado, a consumar o pecado. Ela tocou no fruto, comeu do fruto e o pior de tudo, irmãos, ela ainda fez com que o seu marido viesse a pecar. E o que a palavra nos diz lá em Mateus capítulo 18, verso 7? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eva aqui, ela foi o pivô de todas as coisas. Ela fez com que o homem pecasse. Mas e aí? E o homem nessa história? Será que ele não é responsável? Será que ele não é responsável? Porque nós sabemos o desenrolar dessa história. Nós sabemos que quando Deus vai chamar Adão, ele naturalmente acusa Eva. Mas e a sua responsabilidade? Não existe? É óbvio que existe. Eva, ela estava errada em pecar, com toda certeza. E ainda também de levar o pecado ao seu cônjuge. Porém, irmãos, isso não atribui culpa somente a Eva por causa do erro que ela cometeu em dar o fruto para Adão. Quando Deus vai até o jardim, a quem ele busca em primeiro lugar? Adão, é claro. Além do homem ser o cabeça da mulher, como está descrito lá em Efésios capítulo 5, verso 23, ele também se torna responsável pelo seu próprio pecado, pois ele sabia da ordem de Deus em não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, quando a mulher lhe dá do fruto, ele assume o seu erro e passa a ter a sua grande parcela de culpa em todo esse drama, irmãos. Então vamos ver essa festa de acusação. Quando Deus entra no jardim, começa uma pequena sessão de apontamento, como muitas das vezes fazemos no nosso dia a dia, entre Adão e Eva, por sua vez, contra a serpente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 12. Vai dizer assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Perceberam, irmãos, como que nós somos? Mesmo depois de termos o Espírito Santo, de nós vivermos uma vida gloriosa aos olhos de Deus, justificada diante dele, ainda assim, muitos de nós cometemos esse ato. Vivemos acusando um ao outro. Será que você não é assim? Será que você está, como posso dizer, livre dessa forma de acusação? O que eu quero, irmãos, com essa mensagem é lembrar a vocês do que eu já falei e complementar. Guardem os olhos de vocês, passem a olhar para os lugares corretos, passem a desejar o que é de vocês, que Deus já colocou nas suas vidas. Parem de ver o gramado do vizinho, que sempre, aos olhos humanos, será mais verde. Deixem de olhar o que os outros têm, olhem para o que vocês têm. Para finalizar, um dos versos que também retira toda e qualquer desculpa do ser humano de pecar, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não esqueça, irmãos, Deus, Ele nos ajuda em tudo o que precisamos. Ele de fato nos provê o livramento de todas as tentações. Nós que por teimosia, por desobediência e também pela nossa natureza pecaminosa, caímos em tentação. Mas isso não nos dá o direito de apontar o dedo ao outro, ou até mesmo de nos acharmos coitadinhos. Não, nós somos responsáveis. Necessitamos lutar contra a carne, guerrear contra a carne, fazer com que a carne se incline diante da presença de Deus, para que o Espírito de Deus habite abundante em nós. Deus abençoe a todos. Compartilhem, se inscrevam no canal e levem a outros mais esta mensagem para a glória e honra do Senhor.